Quando a gente pensa na criação do universo, a primeira coisa que vem à mente é o Big Bang, certo? 15 bilhões de anos atrás. Mas segundo a Cabala, a história é muito mais do que um evento no passado. A criação é, na verdade, uma tecnologia espiritual que está acontecendo agora e que explica por que estamos aqui e como a nossa realidade funciona. Vamos mergulhar nessa ideia? A ciência, com a teoria do Big Bang, nos dá um como fantástico. Mas a Cabala nos convida a fazer uma pergunta anterior, mais profunda. Por quê? O que existia antes de tudo? Qual foi a causa, a motivação por trás da própria existência? É nesse mistério que a nossa análise começa. Para entender o porquê, a gente precisa ir para um tempo antes do tempo, para um lugar antes do espaço. Lá, a realidade era definida por apenas duas forças primordiais, duas essências que são a base de absolutamente tudo o que existe. A primeira força é o Or Ein Sof, a luz infinita. Tenta imaginar uma realidade de pura energia, uma plenitude total, cuja única natureza, a única coisa que ela faz é compartilhar, dar, emanar alegria e satisfação, sem parar, sem limites. E aí a gente chega num ponto de pura lógica. O ato de dar só existe de verdade se tiver alguém ou algo para receber. Para que a luz pudesse exercer sua natureza de compartilhar, outra coisa era necessária. E essa foi a única coisa realmente criada a partir do nada, o Kli, que a gente traduz como o vaso. Mas atenção, não é um objeto físico, é uma força, uma consciência. E a natureza dela? Um desejo de receber infinito, perfeitamente compatível com tudo que a luz tinha para oferecer. Então, olha só esse cenário. De um lado, a luz, com uma natureza de só dar. Do outro, o vaso, com uma natureza de só receber. O encaixe perfeito, uma relação que parece a mais pura harmonia, certo? Bom, quase, porque essa perfeição escondia a semente de um conflito gigantesco. Aquela relação de recepção passiva e total não podia durar para sempre. Algo fundamental precisava acontecer, e isso deu origem a um dos conceitos mais importantes da Cabala. O pão da vergonha. O nome pode soar estranho, mas o sentimento é muito familiar. É aquele desconforto que a gente sente quando recebe algo muito grande, muito valioso, sem ter feito absolutamente nada para merecer. É a caridade que, de certa forma, diminui. O que aconteceu foi o seguinte: o vaso, ao ser totalmente preenchido pela luz, começou a absorver a natureza do seu criador. Ele também desenvolveu um desejo de ser um doador. E aí vem o dilema: como ele poderia dar se a sua essência era apenas receber? Esse choque gerou o pão da vergonha e levou a uma decisão radical: rejeitar a luz. Essa rejeição não foi um ato de destruição, mas sim de criação. Foi a solução para o dilema do vaso e o evento que literalmente abriu espaço para o nosso universo existir. Tzimtzum, uma única palavra que descreve um evento cósmico de proporções inimagináveis. O Tzimtzum, ou contração, é uma metáfora poderosa. É como se a luz infinita tivesse se encolhido, se retirado de um ponto central para criar um espaço vazio, um vácuo onde algo que não fosse a própria luz pudesse existir. Foi nesse espaço que nasceu a possibilidade do livre-arbítrio da nossa realidade. E depois da contração, o que aconteceu? Um único e fino raio de luz, chamado Kav, penetrou nesse espaço vazio. Mas essa não era mais a luz infinita e avassaladora de antes. Era uma luz filtrada, medida, na dose exata para dar início à criação sem engolir essa nova realidade. E é aqui que o antigo e o moderno se encontram de um jeito impressionante. A Kabbalah ensina que o impacto dessa nova luz no vaso causou uma quebra. E essa quebra, essa explosão de fragmentos, é descrita de uma forma muito similar ao que a ciência hoje chama de Big Bang. Com essa explosão cósmica, o universo começou a se formar. Mas ele não foi construído com matéria morta ou aleatória. Segundo a Cabala, ele foi construído com pura energia inteligente. O primeiro conjunto de ferramentas genéticas para construir a realidade pode ser resumido em um número: 22. Pode parecer surpreendente, mas de acordo com textos milenares como o Livro da Formação, esses blocos são as 22 letras do alfabeto hebraico. Elas não são vistas como simples símbolos, mas como as vibrações, as frequências de energia que o Criador usou para moldar e para continuar sustentando cada detalhe da realidade. E além dessas 22 forças, a criação precisou de 10 estruturas, 10 filtros, para que a realidade pudesse se manifestar de uma forma que a gente pudesse experimentar. Essas são as 10 Sefirot, famosas na imagem da árvore da vida. Pense nelas como 10 cortinas ou 10 transformadores de energia.
Elas vão diminuindo a voltagem da luz infinita, passo a passo, até que ela se torne suportável e se manifeste aqui no nosso mundo físico, o mundo que a gente conhece. Tudo bem, essa história toda de luz, vaso, Big Bang, letras, é incrível. Mas e nós? Onde a gente entra nisso tudo? É aqui que a gente descobre o nosso verdadeiro propósito. O ponto-chave é o seguinte: o universo quebrado, o nosso mundo, que parece tão imperfeito, não é um erro de projeto. Ele foi desenhado assim, de propósito, nesse estado de falta. O nosso mundo é o palco perfeito para a nossa transformação. E essa nossa missão tem um nome, Tikkun, que significa correção ou reparo. O nosso trabalho é encontrar as centelhas de luz que se espalharam no Big Bang e que hoje estão presas dentro de tudo que é material. Cada ato de partilha, cada ação consciente eleva essa matéria e a reconecta com a sua fonte espiritual. E olha como isso resolve o problema original de forma brilhante. Fazendo esse trabalho, a gente não é mais um receptor passivo. Nós nos tornamos a causa da nossa própria plenitude, eliminando de vez o pão da vergonha. A gente passa de meros receptores a doadores ativos. Nós nos tornamos, de fato, parceiros na obra da criação. No fim das contas, a jornada do universo é a nossa jornada pessoal. A grande missão é resolver aquela dualidade primordial dentro de nós mesmos, unificar o desejo de receber com o de compartilhar, para que a gente possa finalmente se tornar um co-criador consciente da realidade.